Amém, amadas? Vamos ouvir uma palavra do Senhor para as nossas vidas? Sim ou não? Sim. Fique firme, ainda tem muita coisa boa para nós. Hoje é o nosso dia, amém? Eu quero chamar minha amiga do peito, do coração, essa mulher linda e maravilhosa que eu amo de paixão, viu? Muito, pastora Isabel, amém? Glória a Deus. Rapaz, mas ela tá bonita, né? Hein? Essa daqui, para quem não conhece, é a esposa do pastor Isaías, profeta Isaías, amém? E a gente já tem uma caminhada juntas, né? Já é de longas datas, nós já nos conhecemos. E para você conhecer uma pessoa, viaje com ela. Sim ou não? Olha, quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. E assim, nós tivemos momentos bons, foram 1.200 quilômetros de viagem na ida, 1.200 quilômetros na vinda, e quando nós chegamos, nós falamos, depois terminamos aquela conversa. Essa daqui que o pastor Jean fala, né? De vez em quando ele fala que a gente viajou e tudo, essa mulher, mas é uma mulher de Deus, que o Senhor venha te abençoar. Feche seus olhos, vamos estar orando por ela. Senhor, te apresento a vida da tua filha, Senhor. Fala conosco através, Senhor Jesus, deste vaso abençoado de honra. Senhor, que as suas palavras venham, Senhor Jesus Cristo, ministrar os nossos corações. Muito obrigada, Pai, por esse momento, pela vida da pastora Isabel. Muito obrigada, nós abençoamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho até que hora? Até meia-noite? Até você terminar. Até terminar. Veja aí. Pode ir, começou, né? Tá. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. E eu estou muito animada. Amém? Não tenho uma garganta igual a cantora. Cadê a cantora? Meu Deus, eu falei, eu vou comprar essa garganta, essa goela, né? Na roça é goela. Eu dei aula há muitos anos e aí a gente acaba gritando muito em sala de aula. Minhas cordas vocais foi para o prego. Eu não dou conta de gritar muito. Mas assim que eu cheguei aqui, Deus me deu, vou fazer um ato profético. Levante do seu lugar. Amém? E agora você vai sentar de novo, mas você vai levantar bem animada. Senta de novo. Senta e levanta, né? Levanta e senta. É assim. Mulher de Deus, povo de Deus tem que ser bem animado. Então levanta do seu lugar. Opa! Estava eu em casa um dia, vou falar igual roceiro, um pouco macambúzia. Macambúzia é quando você está meio tristonho. Estava com uma série de problemas, de dificuldade. E Deus falou assim, pega um papel, anote todas as suas dificuldades nele. E eu anotei. Aí Deus falou assim, prega ali na parede. Eu preguei. Ele falou, põe uma música animada. Eu coloquei. E ele falou assim, agora comece a dançar diante dessas dificuldades. Porque você já sabe que em mim você tem a resposta, você tem a solução, você tem a saída, você tem tudo em mim. Comece a dançar. E agora você vai pensar na maior dificuldade que você tem enfrentado na sua vida. E eu quero, cadê o povo? Não tem nem, eu pensei que estava ali. Ô, DJ, arruma uma música animada aí para nós, por favor. Aí vai colocar a música animada. E você vai celebrar ao Senhor, porque isto é fé. Fé é o quê? É a certeza de coisas que você não vê, mas que você já sabe que em Deus você já tem, que você já tem a resposta. Por isso que nós podemos sempre andar alegres, porque nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos um Deus poderoso, amém? Que sempre tem resposta para nós.
Tudo pronto aí, DJ? Bem animada. Nós vamos trazer o som do céu, Brasil. Então vamos lá. No 3 vocês vão começar a dançar. 1, 2, 3. Uhul! Mas é dançar mesmo. Acha uma amiga aí, cata ela pelo braço. Bora dançar. Uhul! Uhul! Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Em todo tempo o Senhor é bom, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora empolgamos. Obrigado, DJ. Glória a Deus. Deu para animar? Mas não é só para animar. É para você entender. Amém? Das promessas de Deus sobre a sua vida. E o tema da palavra nessa noite é: reconstrua a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 57, versículo 17. 17 não, é 18. Isaías 57. Versículo 18 fala assim: eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Farei brotar o louvor nos seus lábios, nos seus lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto, declara o Senhor. Quanto a ele, eu mesmo o curarei. E essa é uma noite de cura sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Deus escolheu você para estar aqui nessa noite, porque Ele quer curar a sua vida. Amém? Assim como Ele fez com a minha vida. Deus tem sonhos, Deus tem promessas para a vida de cada mulher. E Ele colocou um potencial na vida de cada uma de vocês, cada uma de nós. Mas por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós? Porque que muitas vezes nós vivemos muito aquém daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Por causa de frustrações, decepções, muitas vezes isso nos faz parar pelo caminho afora, né? E nessa noite Deus quer turbinar a sua vida, porque Ele quer que você cresça, que você floresça, que você seja tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Amém? Deus tem projetos para a sua vida. Fala para a pessoa do seu lado: Deus tem projetos e sonhos para a sua vida. E você é uma mulher capaz de ser tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Amém? Quando eu me converti, eu era uma pessoa, já tinha passado por muito sofrimento. Eu cheguei até a presença do Senhor com o coração só aos trapos. Eu sofri muita rejeição ao longo da minha vida. Casei muito nova, tive filhos muito nova.
Infelizmente, eu já casei grávida, e isso há muitos anos atrás, e isso era terrível para quem casava grávida, né? Fui muito rejeitada pela família. Infelizmente, o homem com o qual eu casei foi muito ruim para mim, né? Era uma pessoa que fez muita maldade. Eu fui torturada de todas as maneiras, tanto fisicamente, emocionalmente, né? Quando eu me separei, aí foi bem mais difícil que quando eu voltei para a casa da minha mãe, achando que eu ia ter um conforto ali, né? Um conforto que eu falo, palavras que iriam me dar um novo ânimo de vida. Quando eu voltei para casa, não foi nada daquilo que eu imaginei, né? Eu fui recebida como devolvida, né? Era o meu nome. Aqui você é devolvida, você é igual o cachorro, só come se sobrar. Né? Minha mãe às vezes falava para mim: não fala para ninguém que você é minha filha, porque eu tenho vergonha de ter uma filha como você. Porque naquela época, mulher que casava grávida era terrível, não valia nada. E quem separava valia menos ainda. E eu tinha feito as duas coisas. E aí, tanto a minha mãe quanto a minha família, né, me rejeitou muito. E eu vivi alguns anos dentro de casa, ouvindo muitas palavras negativas. Então, assim, eu era uma pessoa que não era para ter sido ninguém. Se eu fosse olhar o meu passado, olhar as coisas que eu vinha ouvindo, né? Você não tem futuro, você acabou com a sua vida, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai casar, você acabou com o seu futuro. Eram as palavras que eu ouvia, né, todos os dias. E isso, na vida de uma mulher, de uma pessoa tão nova como eu era na época, isso marcou muito a minha vida. E eu caí na prostituição, entrei no alcoolismo, e aí foi quase que um caminho sem volta, né? Foi com volta porque a mão de Deus me alcançou. E quando eu aceitei Jesus, foi assim, dessa forma. Uma pessoa sem nada por dentro. Eu cheguei assim, eu sentia tanta raiva do meu ex-marido pelas coisas que ele tinha feito. Meu coração era muito cheio de ódio pelo meu ex-marido, muito ódio pela minha mãe. Eu tinha saído de casa quando eu me converti, porque eu não queria saber da minha família. Eu deixei meus filhos para trás quando eu separei. Meu coração estava tão perturbado, minha vida estava tão perturbada, que eu não consegui criar os meus filhos. Eu acabei deixando com meu ex-marido. Isso trouxe muita culpa sobre a minha vida, né? Trouxe muitas coisas, e eu não conseguia lidar com todos esses sentimentos ruins que havia dentro de mim, porque quando a gente sente ódio de alguém, é uma porta aberta para o diabo agir e operar na vida da pessoa. Então, assim, por causa do ódio que eu mantinha dessas duas pessoas, que eram meu ex-marido e da minha mãe, eu abri um portão muito grande para o ódio entrar na minha vida. E o diabo, ele ficava falando coisas no meu ouvido, eu quase que só faltava ouvir, mas era muito nítido. E o diabo vivia falando para mim acabar com a minha vida, né? Todos os dias, quando eu acordava, eu ficava com muita raiva, porque eu queria ter morrido durante a noite. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas todos os dias, quando eu acordava, eu ficava assim: por que Deus me fez? Como Ele fez uma pessoa tão inútil como eu? Por que Ele não tirou minha vida? E aquilo era um tédio para mim. E depois o diabo começou a colocar raiva pelos meus filhos, porque eles pareciam muito com meu ex-marido. E quando eu olhava para eles, eu sentia muito ódio. Quando eles faziam alguma coisa errada, eu me via pegando uma faca e matando eles, cortando eles. E o diabo ficava assim: corta eles em cada junta e coloca dentro de um saco de lixo e joga fora. Era isso que o diabo colocava no meu coração. Agora imagina a cabeça de uma pessoa, porque aí o diabo, ele mesmo jogava essas sugestões. Não pense que esse pensamento é seu, isso é coisa do inimigo. Ele jogava essas coisas na minha cabeça e depois começava a me acusar.
e falando: tá vendo como você não presta? Você não ama sua mãe, você não ama os seus filhos. Como que existe uma pessoa como você? E a primeira vez que falaram para mim: Jesus te ama, eu fiquei assim: como Jesus me ama? Uma pessoa podre como eu, um monstro, eu sou um monstro, era o que eu achava que eu era. Se alguém me desse um papel e falasse assim: desenha aqui o que você pensa sobre si mesmo, eu desenharia um monstro, porque era aquilo que eu achava que eu era, era aquilo que o diabo queria que eu pensasse que eu era. E quando falaram: Jesus te ama, eu falei: não pode ser, não tem como ele me amar. Eu sou podre, eu sou suja, eu sou nojenta, porque eu entrei na prostituição num grau tão terrível, e eu me via imunda, eu me via podre. Eu não via mais futuro sobre a minha vida. Mas graças a Deus, que a graça do Senhor me alcançou. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. A mão de Deus me alcançou e eu consegui perdoar minha mãe, perdoar o meu ex-marido, né? Pedir perdão para os meus filhos, né? Reconhecer onde que eu tinha errado. E Deus mudou totalmente a minha vida. Minha vida deu uma guinada assim de 180, não foi 360, senão volta para o mesmo lugar, né? Mas saiu de um lado, foi para o outro. Deus mudou totalmente a minha vida. Amém? Nada para mim foi fácil, tudo foi bem difícil. E eu ficava: Deus, por quê? Por quê? E depois eu vim saber por quê. Porque um dia eu estaria aqui falando para um monte de mulheres. Não importa o que você passou, o que importa é que Deus tem um chamado para a sua vida, tem um projeto para a sua vida. Deus quer te usar. Onde você foi mais fraca é onde Deus mais vai te fortalecer e que você mais vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? E Deus, assim como fez comigo, vai fazer com a sua vida, vai curar você por completo. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Amém? E se você quer reconstruir a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é: fala para a pessoa do seu lado, que eu gosto de mandar repetir, isso é coisa de professor, que aí grava melhor. Fala assim: aceite aquilo que você não pode mudar. Por quê? Né? O que é aceitar? Significa parar de lutar contra o que é inevitável. Não tem como você mudar seu passado, né? Você já deve ter assistido filme que às vezes a pessoa tinha o poder de voltar no passado, né? Às vezes abria ali aquele portal, né? E você voltava lá. Eu sonhava de abrir esse portal, eu entrar e voltar no dia que eu conheci meu ex-marido, né? Quando ele chegasse em mim e fizesse a proposta, eu queria fazer bem assim: pá, não, dá um tapão bem na cara dele, né? Porque tudo começou ali, né? Um erro foi... Diz que um abismo chamou outro abismo. Então eu comecei errando e a coisa foi desandando. E tudo começou com aquilo ali. Mas não tem como você voltar mais atrás. E a gente precisa aceitar. E muitas vezes isso é muito difícil, porque a gente começa assim: eu poderia ter casado com... Por que eu não casei com o João? No meu caso era o Wilson. Eu tinha um ex-namorado chamado Wilson. Gente, por que eu não casei com o Wilson? Por que eu fui casar com aquele outro miserável, meu Deus? Me bateu, fez isso, me traiu, fez tanta coisa. E às vezes a gente fica assim: por que eu não casei com um fulano? Por que eu não nasci numa família rica? Ou ninguém nunca desejou isso? Será que é só eu? Se for, vou orar. Né? Mas eu ficava: gente, tantas famílias para nascer. Por que eu fui nascer nessa família pobre? Né? Queria ter nascido em outra família. Por que Deus não me deu outra mãe? Por que Deus não me deu outro pai? Por que Deus não me fez nascer nos Estados Unidos, gente? Pensa, morar em Nova York, né? Que maravilha. Mas tem como mudar, gente? Não tem como mudar.
Não tem como mudar o que a gente passou, as frustrações que a gente passaram, né? E muitas coisas acontecem nas nossas vidas que vêm para nos paralisar. Por exemplo, a morte de alguém. Aí a gente fica assim, nossa, se eu tivesse ligado, a pessoa às vezes nem isso não tinha acontecido. Se eu tivesse levado a pessoa antes no hospital, não teria morrido. Gente, não tem como. Se a gente quer prosseguir, a gente precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. O que mais? Às vezes um acidente, uma separação, um abuso. Às vezes você foi abusada sexualmente, né? Às vezes foi violentada, às vezes você apanhou. Eu fui violentada pelo meu próprio ex-marido, né? Ele fazia, não vou contar não, mas eram coisas terríveis. E isso traz muitas marcas nas nossas vidas. Às vezes é uma oportunidade que você perdeu. Às vezes você estava estudando, conheceu alguém, como foi o meu caso. Parei de estudar, arrumei um barrigão, né? E aí você fica ali pensando, por quê? Por que que eu parei de estudar? Por que que eu parei disso? Por que que eu parei daquilo? Né? Às vezes é o que? Uma separação, um casamento numa hora errada, com a pessoa errada, uma gravidez indesejada, rejeição por parte da família, traição de pessoas, percas materiais, né? Tudo isso são frustrações que quem está vivo pode acontecer todos os dias. E a gente precisa aceitar. Às vezes as frustrações vêm porque você já está com os filhos maiores, você acha que não foi uma boa mãe, que você poderia ter feito mais coisas pelos seus filhos, pelo marido, né? Pelos seus pais. Quando a gente vai chegando numa certa idade, que a gente começa a valorizar os pais, né? Fala, nossa, por que que eu não fiz isso pela minha mãe? Quando a gente é novo, só quer aproveitar, né? Não está nem aí. Quando a gente chega numa idade, a gente começa a voltar e a gente fica querendo voltar no passado, mas não tem mais como, né? A gente voltar ao passado para consertar aquilo ali. Então, fala para a pessoa do seu lado, então aceite aquilo que não pode ser mudado. E olha só, vou te falar uma coisa bem séria. Olha só, seu passado não pode ser mudado, mas seu futuro pode. Fala para a pessoa do seu lado. Fala assim, ó, o seu passado não pode ser mudado, mas seu futuro pode. Olha só, você não tem nenhum controle sobre o seu passado. Não tem como você colocar lá e mudar. Não tem. Mas você tem controle sobre o seu futuro. E você pode ter um futuro brilhante. Amém? Deus quer para você um futuro brilhante. Deus tem para você. E olha só uma coisa muito séria. E você vai repetir isso aqui. Fala assim, se eu viver olhando para o passado, eu não vou viver o presente, e o meu futuro será igual ao passado. Fala, misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque se a gente viver olhando para o passado, você não vai viver o presente e o seu futuro vai ser igual ao seu passado. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer algo para mudar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, seu futuro começa hoje. É agora. Você sabe por quê? Hoje, né, você é fruto das suas decisões lá no passado. A decisão que você tomar aqui hoje vai refletir no seu amanhã. Então, o seu futuro começa agora. Eu sempre gostava de falar isso para os meus alunos adolescentes, né? Eu falo, o seu futuro começa agora, né? Então, você precisa decidir o que você quer. Então, você precisa começar liberando o perdão para as pessoas. Já que você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro, você precisa perdoar as pessoas. Amém? E o perdão não é para as outras pessoas. O maior beneficiado no perdão é você. É você que precisa perdoar
as pessoas, se perdoar, né? Como eu falei, eu fiz muitas coisas horríveis. Eu tenho vergonha de contar, porque às vezes as pessoas não entendem. Falam, nossa, ela queria matar até os filhos, né? Essa pastora não presta, não. Gente, mas quando nós não temos Deus, a nossa mente é tomada pelo diabo. E quando a gente vê uma pessoa que matou um filho, você pode ter certeza, ela não estava na sã consciência, né? Foi tomada pelo diabo. Você pode olhar a vida dela, que é uma vida de ódio, de rejeição, né? De mágoas. E ali foram portões que foram abertos e o inimigo entrou e infelizmente a pessoa não teve defesa, né? E não conseguiu sair fora. Eu louvo ao Senhor por não ter cometido nenhuma dessas besteiras na minha vida. Então você precisa perdoar as pessoas, você precisa se perdoar, você precisa aceitar certas situações que aconteceram na sua vida. Amém? Outra coisa que você precisa fazer, já que não tem como mudar aquilo que não tem, você precisa aceitar aquilo que não tem como mudar, né? Você precisa mudar o quê? Suas atitudes e seus hábitos, né? Não só isso, mas o seu caráter, você pode mudar. Você precisa tomar passos para você viver uma vida diferente. Então, olha só, você pode arrumar um novo amor. Ixi, ninguém quer, vou falar de novo. Você pode arrumar um novo amor. Porque às vezes você foi frustrada lá no passado. Gente, se eu fosse olhar para tudo que o meu ex-marido fez, eu ia virar pé grande. Mas meu pé é 33, 34, não dá. Né? O negócio não é você virar o jogo. O negócio é você fazer as coisas de maneira certa. Você pode arrumar um novo amor, mas agora da maneira correta. Eu casei aos 16 anos grávida. E casei a segunda vez aos 36 anos. Eu já tinha 2 filhos nas costas. E quando ele me pediu em casamento, eu falei, eu aceito, mas sexo só depois do casamento. Nós namoramos e só tivemos intimidade sexual depois que nós casamos. Eu falei, eu errei lá atrás. Um erro é humano, 2 é goiano. Eu não vou repetir, não. Né? Eu sou goiana, por isso que eu estou falando. Aí eu fiz a coisa certa. Então você pode arrumar um novo amor, mas faça as coisas corretas. Não vai colocar as carroças na frente dos bois, não, tá? Mude a maneira como você trata seus pais, seus filhos, seu marido, né? Você pode mudar o seu casamento se você quiser, né? Buscando ajuda, basta você querer. Você pode abrir uma nova célula. Quantas líderes de célula tem aqui? Amém? Às vezes você se frustrou com a célula. Eu tive várias células que fecharam, né? Eu gosto de contar isso porque várias células que eu abri não deu certo. E eu continuei até abrir uma igreja. Amém? Então o segredo é você não desistir, é você perseverar. É você ver onde você errou e você consertar. Então aqui eu estou falando que o seu futuro começa hoje, mas você precisa mudar as suas atitudes, né? Igual minha mãe falou assim, eu tenho vergonha de ter uma filha como você. E eu falei, a minha meta a partir de hoje é ser uma pessoa que vai ser um orgulho para minha mãe. E eu voltei a estudar, eu fiz faculdade, eu me converti. Quando eu chegava em Goiânia, minha mãe ficava, nossa, feliz demais. E quando eu me tornei pastora, fui ungida pastora, quando eu chegava lá, meu pai, quase que ela põe um tapete para me passar, né? Então, quem ouviu essa frase, eu tenho vergonha de ser sua mãe, de falar, eu tenho orgulho de ter uma filha como você. Isso é muito bom. Amém? Mas você precisa mudar suas atitudes. A outra coisa que você precisa fazer, levante-se e encare o problema, porque não tem como fugir, né? Se a gente for fugir, a gente vai passar o resto das nossas vidas só o quê? Em fuga. Aí deu um problema com o marido, vou largar, né? Teve um probleminha na igreja, vou sair fora da igreja. Não é assim que a gente resolve, né? Fala assim, fugir nunca será a melhor solução.
mas também não tente ir para frente sem resolver o seu passado. Então, às vezes, você quer mudar de emprego, de cidade, de país, de marido, de namorado, né? De tudo você quer mudar. Mas minha mãe falava uma frase que era bem interessante. Ela fala: minha filha, olha, não tem como fugir do problema, porque onde você vai, o urubu é preto. Aí eu falei: é mesmo, né? Então, o lugar que a gente vai, eu nunca vi um urubu branco. Ela: onde você for, você sai da igreja porque tinha uma irmã fofoqueira, você vai para outra igreja, tem 10 fofoqueiras. Não tá, graças a Deus, nenhuma. Aí você sai por causa de uma coisa, tem outra. Aí você larga do homem, do marido, porque o marido é um jeito, você arruma o outro, ele é 10 vezes pior do que esse. Então não adianta, né? Você precisa encarar. E olha só, quando a gente decide enfrentar o problema, a gente se torna maior do que a situação que decidimos vencer. A gente se torna maior quando a gente decide vencer. Mas quando a gente corre, o problema ele aumenta e ele nos engole, né? Por isso que a gente precisa enfrentar as situações, resolver as situações, né, no nosso dia a dia. Como? Buscando ajuda, buscando cura, é orando, é se entregando a Deus, é pedindo perdão, né? É se aconselhando. É na busca mesmo, é pedindo ajuda. Não é feio pedir ajuda, viu? Não é feio você pedir ajuda. Feio é você ficar sofrendo sozinho. E quando a gente fala, né, para o nosso líder: olha, eu estou passando esse problema, é a mesma coisa de entrar um ladrão dentro da sua casa e você chamar a polícia. Polícia, entrou um ladrão aqui. Quando o ladrão escuta, ele já vaza na mesma hora. Então, muitas vezes, você passa a vida inteira sofrendo com um problema, porque não quer contar para a pastora ou para a sua líder. Não faz isso, não. Conte logo, né? Quando você abre a boca para falar: eu tenho esse problema, o diabo ele já sai correndo da sua vida. Então, não aceite isso, porque o inimigo fica colocando coisas assim: nossa, que feio, você vai falar que você é fraca nessa área, né? Isso é feio. Feio é você ficar guardando esse problema para você e viver sua vida inteira sofrendo com aquilo, sendo que você poderia vencer rapidinho, né? Porque você sozinho é muito mais difícil. Quando você se junta com alguém, você vence muito mais rápido. E eu só venci porque eu busquei ajuda. Eu cheguei na minha líder e falei: eu fiz isso, aquilo, sou assim, assado, e não quero ser mais, mas eu preciso de ajuda, não dou conta de sair disso sozinha. Então, olha, peça ajuda para os seus pastores, para a sua líder, mas não fique calada. Amém? Amém. E a outra coisa, já que você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado, esse aqui é interessante. Pare de querer mudar os outros. Isso aqui é principalmente para as casadas, né? Eu passei uma vida tentando mudar o meu marido, né? O meu atual agora. Passei um tempão. E ele só mudou quando eu parei de tentar mudar ele. Quando eu vi que o problema era eu orando, falando: Deus, muda o meu marido, muda o meu marido. E Deus falou: muda você primeiro. Eu não, eu sou tão boazinha. E Deus me mostrou, né? Boazinha, uma ova, né? Muda você primeiro. E quando eu mudei, aí meu marido ele mudou. É muito interessante. Então, a única pessoa, tem uma pessoa que você consegue mudar. Só tem uma. Quem? Fala: eu. Essa é a única pessoa. Então, já que ele não muda, muda tu, né? Às vezes você quer mudar seus pais, não, muda você. Quer mudar o marido, não, muda você. E aí a pessoa vai mudar. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. E olha só, se você quer reconstruir sua vida, a segunda coisa é: você precisa parar de querer fazer o jogo da culpa. Fala para a pessoa: para de fazer o jogo da culpa. Olha só, Jesus ele não foi para a cruz buscando culpado. O culpado foi Judas, por isso que eu estou aqui na cruz. Foi Pedro, né? Não, Jesus,
ele entendeu que foi Deus que levou ele para ali. Né? Então, pare de querer achar culpado por seus problemas. Eu culpava minha mãe pela a desgraça que estava na minha vida, culpava o meu ex-marido pela desgraça que estava na minha vida, até que um dia eu descobri, eu era a única culpada pela minha vida estar do jeito que estava. Né? Então, se é para achar culpado, olhe para você. Porque na maioria das vezes, nós somos os maiores culpados pelos nossos problemas. Tinha um rapaz que orava sempre, falava assim, Senhor, jogue todos os meus problemas no fundo do mar. Direto ele fazia essa oração. E um dia Deus falou para ele, hoje eu vou responder a sua oração. Coloca um short de banho. Ou seja, Deus ia jogar ele no fundo do oceano. Né? Então, às vezes ele fala, Senhor, joga meus problemas no fundo do mar, a hora que tem que tomar cuidado para ele não te jogar lá. Porque nós somos os maiores criadores de problemas nas nossas vidas. Se você for olhar, quase todo problema que você enfrenta foi você que trouxe para você. Eu ministrei recentemente, né, uma palavra que fala os 3 tipos de problemas que nós enfrentamos. E os piores problemas que nós enfrentamos não são nem os problemas que o diabo coloca na nossa frente, são os problemas que a gente mesmo puxa com as nossas mãos e a gente traz para nossas vidas. Né? Então, nós somos muito problemáticos. Então, é o seguinte, ao invés de achar culpado, você precisa achar o quê? A solução, né? Para a sua vida, para o seu problema. Se for para achar culpado, é igual eu falei, primeiro você e depois tem um outro que é culpado, né? Nem tudo, mas o diabo também é culpado, né? Acha ali e joga a culpa na pessoa certa, porque senão você vai passar anos na sua vida se sentindo culpado pelas coisas erradas que fez, por tantas coisas, e não é isso que Deus quer para a sua vida. A gente, há uns anos atrás, né, em 2020, nós passamos por uma fase muito difícil na nossa vida pastoral, eu e meu esposo. A gente estava com a igreja grande lá no Padre Lúcio, né? A gente já estava com mais de 200 pessoas na igreja. E foi assim, passou um grande vendaval, aconteceram tantas coisas, né? E a nossa igreja nós fechamos. E quando a nossa igreja fechou, a gente ficou sem chão. Porque isso para um pastor é uma das coisas mais terríveis que tem. A gente perdeu nossas ovelhas, nós perdemos muitos pastores que eram amigos, muitas pessoas que estavam ali, pessoas que a gente abriu nossa casa, abriu nosso bolso, abriu nosso carro, né? Pessoas que nós abençoamos, foram as pessoas que mais nos apunhalaram pelas costas. E a gente ficou totalmente desacreditado. A gente chegou num ponto, né, que nem eu, nem o meu esposo, a gente olhava para si mesmo. A gente não conseguia mais se ver como homem e mulher de Deus. A gente ficou se sentindo muito culpado. E, na verdade, a gente começou a jogar a culpa um para o outro. Eu joguei a culpa nele, ele jogou em mim. Jogamos nos irmãos, jogamos nos pastores, jogamos no diabo e jogando no diabo dos crentes. Mas a gente só ficou nessa, né? Jogando culpa para lá, para cá e para todo lado. E eu falei, não adianta a gente ficar só jogando culpa e remoendo tudo isso. A gente precisa achar a solução. E a solução foi o quê? A gente se arrepender. Foi falar, Senhor, onde nós erramos? Nos mostra onde nós falhamos. E eu lembro que eu tive Covid em 2020, eu tive 75% do meu pulmão comprometido. Graças a Deus que eu não fui entubada, mas ali no hospital foram momentos assim, que eu fiquei... foi um verdadeiro encontro com Deus, né? E eu fiquei, a princípio, um pouco injuriada, que eu falava assim, Deus, o povo aprontou tanto com a gente, eu que venho para o hospital. Eu queria, na verdade, que Deus matasse todo mundo, né? E achava que só eu tinha razão. Estou exagerando, tá, gente? Mas eu achava que eu era a certa de toda a história. E lá no hospital, Deus falou para mim pedir perdão para os pastores, os nossos pastores que nós tínhamos consagrados.
E eram as pessoas que a gente mais achava que tinha sido culpado pelo fechamento da igreja. E Deus falou assim, vai se consertar com eles, peça perdão. E eu falei, eu pedi perdão, mas o que foi que eu fiz? Né? E Deus falou, é você que vai pedir. E eu fiquei muito chateada com Deus. Eu chorei o dia inteiro chateada, porque eu falei, poxa, depois de tudo que eles fizeram, eu que ainda tenho que me abaixar, né, e pedir perdão. Mas Deus falou, né, os humilhados serão exaltados. Né? E eu tive que me abaixar e pedir perdão para eles. Eu mandei mensagem, falei assim, olha, eu não estou beirando a morte não é por isso que eu estou pedindo perdão, mas é porque Deus falou comigo e eu mandei mensagem para eles, eu me consertei com eles, e quando eu saí daquele hospital, eu comecei uma nova vida a partir dali, né? Porque eu vi que ali, às vezes a gente é muito cheio de orgulho, muito cheio de arrogância, né? E a única coisa que a gente precisa é a nossa vida, né? Se eu saísse do hospital, só com a roupa no corpo, eu já ia sair muito feliz. Por quê? Porque eu tenho tudo, eu tenho a vida, amém? Eu tenho um Deus, então valeu a pena ali. E a gente já estava na Boa Semente, já estava ali pedindo ajuda, e a gente se consertou, nós sentamos com esses pastores, nós nos consertamos. Então você precisa parar de fazer esse jogo da culpa e tomar uma solução na sua vida. Liberar perdão para quem precisa liberar, pedir perdão, às vezes, para aquela pessoa que você não quer pedir, mas às vezes Deus vai colocar no seu coração para você pedir, né? E você precisa se consertar, amém? E como você vai se livrar da culpa? Já até comecei a falar. Liste as pessoas que você precisa pedir perdão ou se consertar com elas. Admita suas falhas, porque muitas vezes a gente se sente culpado, mas às vezes nós erramos, mas nunca chegamos nas pessoas que a gente errou para se consertar, né? Eu tive que repetir várias vezes com meus filhos, pedir perdão pelo abandono que eu tive com eles, tive que várias vezes tomar atitudes, né, de pedir perdão, de tomar atitudes para eles verem que agora eu mudei, que agora eu estou, né, estava com eles, que eu era uma nova pessoa. Então você precisa ter essas atitudes. Restitua as pessoas, às vezes você roubou, se sente culpado, então restitua, peça perdão, né, restitua. Às vezes não foi dinheiro, né, mas restitua, às vezes, um amor que você não deu, restitua o amor que você não deu, amém? Livre-se de pensamentos negativos, porque o diabo começa a lançar um monte de coisas negativas, né? Livre-se desses pensamentos e pare de errar na mesma coisa, amém? Que às vezes a gente passa uma vida cometendo sempre os mesmos erros, e a gente tem que parar, né, e mudar completamente, amém? E lembre-se de uma coisa, Romanos 8 fala o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E agora, olha só, outra coisa que você precisa fazer para reconstruir sua vida. Bata a porta na cara da autopiedade. Meu Deus, o que é autopiedade? É se sentir vítima, é o vitimismo, coitadismo, né? E muitas pessoas, elas vivem debaixo disso aí, né? O coitadismo nos leva para a caverna. Quem quiser anotar, está em 1 Reis 19, não precisa abrir, 9 e 10, para a gente acelerar, fala de Elias, né? Elias foi para a caverna. Então, quando a gente começa a se sentir vítima, ter dó da gente mesmo, isso nos leva para a caverna, nos cega e nos paralisa. E uma coisa que fez eu mudar muito, porque ser vítima, né? Porque fala, não, eu não me faço de pobre coitada. Mas quando você começa a ficar contando para os outros o que aconteceu, você está se lambendo, né? Esse é o vitimismo. Você fica ali se lambendo, como assim? Ai, você viu o que a pastora Normânia fez comigo? Reconheceu todo mundo, menos eu, tadinha de mim. Né?
Nossa, sabe o que minha sogra fez? Que minha sogra fez isso, minha sogra fez aquilo. Né? Meu ex-marido, né? Eu contei aqui do meu ex-marido, mas porque eu preciso contar. Mas às vezes a pessoa, você já conversou com pessoas que ficam o tempo inteiro contando de coisas que as pessoas fizeram com ela? É terrível, não é? Isso ali ela está se lambendo, né? Uma pobre coitada. E você não é pobre coitada. E quando chora, é pior ainda, né? Que conta e chora, pois me abandonaram. Né? Minhas ovelhas todas me deixaram. E o diabo, ele adora quando você faz isso. E uma coisa que eu aprendi, às vezes eu dava uma de pobre coitada e ficava chorando. E você sabia que o diabo se alimenta dessas lágrimas? O dia que eu ouvi isso, que quando eu estava ali, né, me queixando e falando, o diabo estava ali se deliciando. Ah, que delícia! Estava ali pegando as minhas palavras, pegando as minhas lágrimas, e ele estava ali festejando. Aí por isso que toda vez, quando vem uma coisa para me falar, ou me vem aquela vontade de chorar por causa de algum problema, eu falo, não vou chorar, porque eu não vou dar esse gostinho para o Satanás. Se for para chorar, choro de alegria, choro porque você ama Deus, chore porque Deus é bom, porque Ele vai mudar a sua vida. Eu não choro. Às vezes está passando aquele problema, aquela coisa, aí vem aquela vontade de chorar, de tadinha de mim, né? Eu sou uma pobre coitada. Eu falo, pobre coitada é o diabo, né? Nem ele é pobre coitado. Então eu falei, não aceito isso, não vou chorar, porque eu não vou alimentar o diabo. Então não alimente o diabo na sua vida. Não fique murmurando, falando o que as pessoas fizeram, né, com você. Fala o que Deus vai fazer. Amém? Então, olha só, quem já leu os livros do Augusto Cury conhece essa frase. Você não seja vítima da sua história. Seja o quê? Você tem que ser o protagonista, né? Você é autor da sua própria história. Você não é vítima, você é uma autora, né, da sua própria história. Você não pode aceitar o que o diabo quer imprimir na sua vida. Porque o diabo, ele leva a gente até essas frustrações para tentar mostrar para a gente o quê? Você não é nada, você é uma fracassada, você nunca vai para frente. Quem é você para ser uma líder, para ser uma pastora, para ser uma pregadora, para ser uma cantora, para ser uma mulher de Deus? É por isso que o diabo lança esses problemas. Para quê? Para roubar a gente, para querer mostrar que nós não somos capazes, que a gente não pode, que aquilo não é para a gente. Mas agora você vai falar assim, mentira, com bastante raiva. No 3. Amém? 1, 2, 3. Mentira! Não aceite essas mentiras do diabo na sua vida, porque não é isso que Deus projetou para você. Não aceite. O diabo, ele trabalha 24 horas para criar situações, para dizer que você não é amada, que você não é querida, que você não tem valor, que você não vai para frente, que nada de bom é para você, é tudo para os outros. Mas isso é uma grande enganação e você não pode aceitar isso na sua vida. Amém? Dê mais um aplauso ao Senhor, já vou para o fim agora. A última coisa, você precisa fazer a maravilhosa descoberta de quem é você. Amém? Quando você descobrir quem é você, nada nem ninguém pode te segurar. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Foi o dia que eu descobri quem eu era. Eu lembro que foi um dia muito interessante que eu passei muitos anos, a minha mãe me levando muitas palavras, né, terríveis sobre a minha vida, muita rejeição. E quando eu entrei na igreja, eu continuei passando por rejeição. Os pastores me chamaram para morar na casa deles, eu ainda era solteira. E quando eu fui morar lá, aí teve um dia que eles falaram que ia mudar e que eu não
ia junto com eles para outra casa. E aquilo bateu uma tristeza tão grande, porque eu tinha eles como meus pais, e aquilo parece que refletiu toda aquilo que eu sofri durante toda a minha vida, a rejeição, caiu ali, é como se eu estivesse sendo rejeitada novamente. E aí eu falei assim, Deus, eu comecei a orar, falei assim, Deus, até quando eu vou sofrer rejeição? Passei uma vida de rejeição, aí eu venho para a igreja rejeitada de novo, né? E vem o diabo, acaba com a sua vida, tá vendo? Onde você for, você vai ser rejeitada, ninguém te ama, ninguém te quer. Isso é coisa do diabo mesmo, né? E aí, nessa hora, quando eu falei para Deus assim, Senhor, até quando eu vou ser rejeitada? Aí Deus bradou comigo e falou o seguinte, até quando você entender que eu te amo, que meu amor te basta, não importa se o mundo te odeia, mas eu te amo, 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 eu te aceito, eu te valorizo, eu não te condeno, você é minha filha. O dia que eu aceitei isso, que eu entendi o tamanho do amor de Deus, que não importa o que você foi, o que você fez, mas a Bíblia diz, aqueles que chegam até a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, não importa. Você pode ter sido uma bruxa, pode ter sido o pior tipo de pessoa do mundo, não importa, Jesus te ama, Deus te ama, Ele te valoriza, Ele te quer, Ele te vê vencedora, você é filha, você é herdeira, e é essa descoberta que você precisa fazer nessa noite, que Deus vai imprimir no seu coração, que você é amada, você é querida, que Deus tem sonhos e projetos para você, não importa se as pessoas não te aceitam, não te valorizam, importa que Ele te ama. Deus não quer mais você com a canequinha do diabo mendigando. Fala, pastor, eu nunca fui para a rua, nunca fui mendigo. Mas quando a gente começa, me dê amor, me dê atenção, me dê carinho, me dê isso. Você não precisa disso. Essa é uma canequinha do Satanás, né? Você pode jogar fora, porque em Deus você tem todo amor que você precisa. E você precisa ter essa revelação sobre a sua vida, do tanto que você é amada. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá valor. E no livro de Isaías eu vou ver o versículo que fala o valor que nós temos. Vou abrir lá. Qual é o valor de uma coisa? Como que eu sei qual bolsa que é mais cara? Essa ou essa? Qual que tem mais valor? Não é o preço que é a ser pago, né? Então olha o preço que você foi pago. Vamos lá. Isaías, cadê o preço? Isaías 43. Olha o preço. Aqui fala assim, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Em outras traduções, fala o seguinte, para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate. Pois para mim você vale muito, você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Esse é o valor. Para comprar você, Deus daria todas as nações para te comprar. Esse é o seu valor. Amém? Você vale todas as nações. Eu me prostituía porque eu não me via uma mulher de valor. Eu me entregava para o primeiro que aparecesse. Eu me entregava porque eu não via valor em mim. Mas quando eu conheci Deus, eu vi o valor que eu tenho. E eu não precisei mais me entregar para ninguém. Eu não precisei buscar amor nos braços de ninguém. Busquei amor nos braços de Jesus. Amém? E é isso que Deus quer para a sua vida. De você
se ver como Deus te vê. Uma mulher amada, uma mulher querida, uma mulher projetada por Ele. Uma mulher que Ele tem um amor tão grande que Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que você tivesse uma vida com propósito, uma vida feliz. Então a gente já tinha que acordar de manhã assim, uhul! Né? De felicidade. Por quê? Porque nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Amém? Levante do seu lugar. Porque eu quero te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas falaram que você não tem valor. Às vezes você mesmo se acha sem valor, sem capacidade. Mas você não é o que você pensa. Você não é o que os outros falam que você é. Você é o que Deus diz que você é. E às vezes você pensa muitas coisas a seu próprio respeito. E às vezes coisas que não são muito boas. Mas olha só o que Deus te diz nessa noite. Olha só. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar um fim proveitoso. Amém? Esses são os pensamentos. Deus pensa coisa boa a seu respeito. Você pode até pensar mal de você mesmo, mas Deus pensa bem de você. Deus, Ele te quer. Deus, Ele não te rejeita. Você pode ter sido rejeitado por muitas pessoas, não ser valorizado por muitas pessoas, mas Deus te valoriza. Ele reconhece, Ele te recompensa, Ele te olha com amor imenso.